Olá, amigos do YouTube! Estou neste dia para mais um tutorial. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, aos mais de 1000 inscritos que aí estão. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Muito obrigado pelo teu compartilhamento, pela tua contribuição e pela sua dedicação em se dispor em assistir esse vídeo, em compartilhar, em estar junto comigo até esses momentos. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida, ok? Estamos aqui para mais um tutorial. Qual é melhor? No tema de hoje, qual é melhor? A bobina de alumínio ou a bobina de cobre? Dos ventiladores. Porque eu creio que você já deve estar ciente, quem não estiver, vai estar. Que a maioria das bobinas agora dos ventiladores estão vindo todas de alumínio. A maioria das marcas aí estão vindo bobina de alumínio. Então, qual é a minha opinião? Não é baseado em achismo, é baseado em técnica, tá? E eu vou explicar o porquê, tá certo? Então, qual é a melhor, na sua opinião? Bobina de alumínio ou bobina de cobre? Essa tem sido as dúvidas de algumas perguntas que eu tenho encontrado, e até me perguntaram quais são os ventiladores que vêm com a bobina de alumínio. Olha, é até difícil de responder, tá? Porque a olho nu fica difícil da gente saber qual é a bobina. A gente só sabe porque chega aqui quando a gente vai ver. E como é que a gente vê? A olho nu dá pra ver as bobinas? Se é de cobre, se é de alumínio. Tem como ver, verificando aqui, fazendo uma inspeção visual, tá? Olhando para um lado, para o outro, para cima, para baixo, dentro, fora, uma inspeção visual. Tem como, olhando, dessas daqui, qual é que você diria que é de cobre, qual é a de alumínio, né? Qual é a de alumínio, qual é a de cobre, qual é a de alumínio, qual é a de cobre, qual é dessas aqui? Não dá, gente, não dá. Essas duas bobinas aqui são duas bobinas que estão boas, tá certo? Só coloquei aqui de dois ventiladores, um ventilador Arno, que é essa aqui, original, e um ventilador da Ventisó, que daqui a pouco eu estarei montando ele, e também fazer o vídeo dele, montando e botando ele para funcionar. Ele era bivolt, então vou deixar só ele com uma fase só, tá? Era bivolt, era 120 e 220, tá? 127 e 220. E quando for fazer o vídeo eu vou estar fazendo e também postando ele, tá certo? Mas agora é aqui, qual é a melhor bobina? A de alumínio ou a de cobre? E como identificar? Não tem como, gente. Você pegando assim a olho nu, gira para um lado, gira para o outro, não tem como eu dizer que essa bobina é de cobre, simplesmente pela cor, tá? Porque essa cor aqui muitas vezes, né, ela recebe o banho e aí fica na cor do cobrezinho, mas muitas vezes nos engana. E a olho nu assim para investigar, olhar para um lado, olhar para o outro, não tem como dizer, tá? Eu tenho aqui uma bobina também de cobre. E qual é a única maneira da gente ver? Essa bobina aqui ela está com defeito, essas duas estão boas, então por isso que eu não vou mexer. Eu vou montar os ventiladores daqui a pouco. Os ventiladores estão aqui embaixo da bancada, certo? Estão aqui debaixo da bancada. E eu vou estar montando ele e resolvi fazer esse vídeo aqui da bobina. Qual é a melhor bobina? Bronze ou alumínio? Então, você já pode dar a sua opinião aí. Você pode discordar comigo, logicamente. Discordar de mim. E dar a sua opinião técnica, tá certo? E tudo bem. Então só é possível a gente identificar uma bobina se ela é de cobre ou se ela é de alumínio, se a gente pega aqui, ó, por exemplo, essa aqui, que está danificada, eu vou fazer o quê? A gente raspa aqui o fio, ó. A gente pega o fio e raspa. Eu não sei se a imagem está boa, mas a gente pega o fio aqui, ó. Faz essa raspagem aqui, ó. Aí, já tirei aqui, ó, um bocado de... Já tirei aqui o verniz dela, de proteção.
Mas observe que ela continua com a mesma corzinha de cobre. Observe se ela não está brilhando, tá? Ela está com a mesma corzinha aqui, ó, do cobre, tá? Não sei se dá para ver, aqui estou vendo, tá? Ela permanece a mesma cor do cobre, tá certo? E aí sim, aqui eu identifico, aí eu digo, ó, é alumínio, mas agora isso a gente faz na ponta, tá certo? Tô fazendo aqui porque essa bobina não está, mas a gente faz nas pontas do fio dela, tá certo? Raspando. E aí vou mostrar os prós e os contras para você aqui. Então veja, raspando, ela permanece a corzinha do cobre, tá certo? Tá aqui, ó, a mesma cor do cobre aí. Então, é assim que a gente identifica quando a bobina é de cobre ou é de alumínio. Mas enfim, a pergunta do início, qual é melhor, bobina de cobre ou a de alumínio? Na minha opinião, a bobina melhor é a de cobre, mas elas não vêm mais, originalmente elas não vêm mais rebobinada, ela não vem mais bobinada com a fiação de cobre, tá? Essa aqui é a original da Arno, tá? Observe, tudo fechadinho aqui. Perdeu um pouco a originalidade dela, porque aqui está o fusível que foi queimado dessa bobina, mas eu puxei um fusível para cá, ó, fiz uma ponte, coloquei um fusível aqui, um térmico de segurança, sem mexer na originalidade aqui, sem abrir esse. Por quê? Aqui é onde que está o contra, né? E os pró. Mas vou explicar daqui a pouco. Mais uma aqui para a bobina. Então essa bobina aqui ela é de alumínio, tá? Ela é de alumínio. Observe aqui que tentaram limpar ela e fizeram aqui uma fissura nela. Não sei se está dando para você ver. Ela é meio prateada. Por quê? Porque é o alumínio. Aqui, ó. Nesse pontinho branquinho que você está vendo aí, é o alumínio. E tentaram limpar o ventilador, meteram uma chave de fenda. E ele estava lento. E eu vou testá-lo daqui a pouco. E se tiver realmente, é por causa desse curto aqui. Mas aparentemente ela está boa, tá? Vou montá-la, vou ver. Puxei aqui o fusível. Já puxei aqui o fusível, já isolei aqui tudinho certinho. Já fiz uma limpeza, né? Fiz o teste da bobina, ela não está com vazamento de corrente, com escapamento, com fuga de corrente, não. Tá? Mas está aqui, ó, que meteram a chave aqui, quando tentaram abrir e limpar. E aqui você observa que ela é de alumínio, tá? Mas qual é a melhor das duas? E eu tenho esta outra bobina aqui, essa aqui é da Arno, original ainda. E tenho esta aqui que é da Ventesó, certo? Do ventilador Ventesó, tá certo? É uma bobina que era bivolt, que era a bivolt original dela. Mandei rebobinar, ela tá aqui. E qual é a melhor? Esta que foi rebobinada ou esta que é original? Na minha opinião, no meu ponto de vista técnico, melhor é esta aqui rebobinada, a de cobre. Porque a de cobre é a melhor. E rebobinada é melhor do que a original. Porque aí existem os prós e os contras, tá? Qual é o pró? É de uma bobina de cobre. A gente tem que ver a questão da temperatura, né? Da temperatura. Então, uma bobina, por exemplo, o pró de uma bobina, tô falando um nome muito bobina, né, gente? Mas é assim mesmo. Então, o pró de uma bobina de cobre é que ela é mais resistente a alta temperatura. Ela custa mais a aquecer, tá? Ela custa mais a aquecer uma bobina de cobre. Então, já sai na frente a bobina de cobre porque ela é mais resistente a alta temperatura. Custa mais a aquecer. E o contra dela? Então só vou mostrar esses dois pontos. E o contra dela? Um pró e um contra. O contra é que ela tem uma dissipação deficiente de calor, uma dissipação, perdão, deficiente de calor. Ela demora a esfriar, tá?
A bobina de alumínio, o pró dela, ela tem uma dissipação eficiente de calor, por ter suas moléculas mais separadas uma das outras. As moléculas mais separadas umas das outras. O que é isso que eu estou dizendo? Estou falando aqui em relação à fiação. A fiação. Então a bobina de cobre, ela é mais resistente quanto à questão do calor. Ela resiste mais. É uma bobina que tem mais vida útil, tem mais tempo de vida útil. Tem mais tempo de vida útil. A bobina de cobre, tá? Estou me esforçando aqui para ver se eu estou explicando bem para que vocês possam compreender. A bobina de alumínio, o contra dela é que ela tem uma baixa deficiência na temperatura, ou seja, ela não resiste a uma alta temperatura. O que é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo que se o motor ele trava com a bobina de alumínio, essa bobina de alumínio vai perder sua resistência e, dependendo da temperatura, ela se rompe. Os fios se rompem, podem quebrar-se com facilidade, ressecar-se com mais facilidade. E qualquer manuseiozinho que você for abrir para tentar, por exemplo, o fusível, queimou porque subiu alta temperatura, o fusível abriu. E aí, por segurança, o ventilador parou de funcionar. Aí leva para o técnico, o técnico vai e mexe nisso aqui. Vai mexer no original. É de alumínio a bobina, quando ele levantar aqui, ela sai torando, ela quebra. Ela quebra. É muito mais flexível o fio de alumínio, é muito mais mole, é muito mais sensível quando você pega ele, porque ele é um fio poroso. Quanto ao fio do cobre, ele é mais denso. O que é isso, ser mais denso? Ele é mais, que eu podia dizer aqui, um fio denso. Ele é mais, deixa eu ver se eu acho aqui a palavrinha. Ele é mais compacto, podemos dizer assim. Ele é mais compacto, denso. Ele é mais compacto, né? Então é isso. Mais denso é ser mais compacto, mais completo dentro dele. Eu vou fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Estou falando aqui quimicamente, viu, gente? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um fio. Deixa eu ver aqui que é mais fácil desenhar. Observe aqui, vamos lá. Vamos desenhar aqui um fio. Olha aqui. Vamos supor que isso aqui é a ponta de um fio, cobre. Vamos desenhar aqui um de alumínio, certo? Não mangue aí não. Mas suponhamos que isso aqui é uma ponta de fio. E observe aqui o cobre. O cobre é isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma bolinha aqui maior. Faz com que isso aqui é a cabeça do fio. Então dentro dele aqui, ó. Olha. 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 Aqui é do alumínio. Alumínio. Vou fazer aqui a bolinha dele. O alumínio ele vem aqui assim, ó. Há alguma diferença?
Há alguma diferença? E chama-se mais densidade, mais compacto. O fio alumínio, as suas moléculas são mais espaçosas. É uma separada da outra, as moléculas dela. Estou falando aqui de química, viu, gente? Ciência, química. E a do cobre é mais fechadinha, são mais compactas. Por isso que ela é mais resistente ao calor e, além de ser resistente mais ao calor, como sendo mais resistente ao calor, ele também tem uma dissipação deficiente. Ele demora para liberar o calor, para esfriar. Já o fio de alumínio, ele é mais poroso e as suas moléculas são mais afastadas uma da outra, por isso que a sua eficiência na dissipação do calor é maior. Ou seja, enquanto a de cobre ela demora a esquentar, mas quando esquenta ela demora a esfriar, a de alumínio ela esfria muito mais rápido. Ela consegue dissipar o calor, ela consegue eliminar o calor muito mais rápido que a de cobre. Mas também a de cobre também demora a esquentar. Mas quando esquenta ela tem essa dificuldade porque suas moléculas são juntas de cobre e a de alumínio, as moléculazinhas são separadas, tá? Então, essa é uma diferença, tá? Essa é uma diferença. Então, quando você for querer trocar uma bobina de alumínio para colocar o cobre, então se você tem uma bobina de alumínio com fio 20, e se você botar o mesmo fio 20, aparentemente você não vai perceber muita diferença. Por quê? Porque o fio de alumínio 20 e o fio de cobre 20, eles aparentemente, dentro de uma inspeção visual, eles parecem a mesma grossura, e 20 e 20. Mas sua densidade é bem maior e bem mais forte. Sua densidade é bem maior. E bem mais forte, tá? Sua densidade é maior, é como se fosse mais grosso. Mesmo sendo da mesma bitola, 20-20, o fio de cobre, ele tem esse aspecto de ser mais denso. E por ter esse aspecto de ser mais denso, ele é mais denso, ele se torna mais grosso. Entenda o que eu estou dizendo. Mesma bitola, mas pela sua densidade ele de fato se torna mais grosso. Então o que é que acontece? Então você pega uma bobina com a fiação 20 e você vai colocar o de cobre com fio 20, o que é que vai acontecer? Esse motor ele vai esquentar. Queima. Dependendo do uso, não sei, desse motor, do tempo de uso dele, tá? Mas com certeza ele vai trabalhar esquentando, e a vida útil desse desse motor, ele vai ser reduzido, tá? Então como é que eu faço? Como é que você faz? Como é que nós fazemos? Então, se eu tenho uma bobina aqui de alumínio 20, então eu vou botar o fio de cobre 21, 22. E aí dá certo, e aí combina. Ok? E aí dá certo, e aí combina. Vai bater certinho, tá certo? Acrescentar mais espira, por exemplo, os que acrescentam mais espira, não é a forma correta para evitar o aquecimento. Porque na medida que você acrescenta mais espira,
com a mesma numeração de fio, a tendência é o motor ele dividir esse calor entre as espiras. Aí a bobina ela vai esfriar. Ela vai esfriar. Porque ela vai fazer a divisão desse calor para as demais espiras. Então, em vez de você colocar mais espira, você coloca um fio com a numeração maior. Que quando se coloca o fio de numeração maior, o fio se torna mais fino, né? O cobre, quando aumenta a numeração, ele é mais fino. Então, se vai colocar lá, trocar o fio de alumínio 20, coloca o fio de cobre 21. Você pode colocar 21, mas o bom é colocar o 22. E aí vai bater certinho, e aí o motor vai trabalhar certinho, sem esquentar, ok? Então eu espero ter explicado a você aí, viu? Perfeitamente, sabendo que esses fios eles são diferentes sim pela questão de molécula, tá? Pela questão da densidade. Para você ter uma ideia, o fio de alumínio, na sua densidade, ele tem 2,6, o fio de alumínio, na sua densidade ele tem 2,6 grama por centímetro cúbico, por centímetro cúbico, 2,6, 2,7, e o cobre, a sua densidade por centímetro cúbico, a grama de densidade por centímetro cúbico é de 8,8. Então veja a disparidade do cobre em relação ao alumínio, tá? Pode-se trabalhar os dois juntos? Pode, mas fazendo os cálculos e da forma correta, aí não tem problema nenhum, trabalha. Passa-se 1 ano, 2, 3, até 4 anos, você trabalha com a bobina de alumínio. O que eu estou dizendo aqui e colocando é que se caso houver algum problema técnico, travamento do motor, bucha, eixo, a bobina de alumínio ela não está pronta para receber uma capacidade de calor como está para a bobina de cobre. Como está para a bobina de cobre. A bobina de cobre resiste mais ao calor e o alumínio não. Ele vai se romper, ela vai ressecar porque é um fio poroso, tá? Muito mais flexível, se tora com facilidade e resseca muito mais com facilidade. E você precisa prestar atenção nisso, tá bom? Então espero ter explicado aí. Então, na minha opinião, tá? Com essas técnicas aí que eu mostrei aí a você, de número de densidade, tá? De compacidade, ser compacto, o fio cobre sai na frente de resistir mais ao calor. O alumínio não resiste ao calor, mas dissipa melhor o calor, tá? Por ter suas moléculas afastadas umas da outra, tá? Então, você viu aí que na questão da tabela de densidade do material, em relação aqui que eu falei, o alumínio, 2,6 grama por centímetro cúbico, e o do cobre 8,8 por centímetro cúbico, tá? Então veja que a disparidade é muito grande, tá certo? Então é isso aí, gente. Se você gostou, compartilha. E na minha opinião, com certeza, você me pergunta, essa bobina recondicionada que o senhor está aí na mão, aí eu digo para você, na minha opinião, é melhor do que as bobinas que estão vindo original de fábrica, que todas elas que estão vindo... Eita, até rouco eu fiquei, né? Estão vindo de fábrica, na minha opinião, as bobinas recondicionadas, que a gente manda recondicionar, é muito melhor. Porque é toda no cobre, tá? E resiste mais à temperatura. Então, se você gostou, se você entendeu aí a mensagem, então compartilha, faz o teu comentário e veja aí, você pode também discordar comigo, tá? Mas antes de discordar, eu peço a você que pesquise, analise, veja aí os prós aí, peço
que muitas pessoas têm a falar aí. E também coloque a sua crítica se for o caso, tá bom? Então eu quero agradecer a você, muito obrigado por esse momento, por esse compartilhamento seu, por esse momento em que você passou a ver esse vídeo. E não mexa na espira, não mexa na espira, tá certo? Não mexa na espira. Se você mexer na espira, você estará mexendo na tensão e na frequência. Tome muito cuidado, tá certo? Então, em vez de mexer na espira, é aquilo que eu disse. Acompanhe o passo a passo. Acompanhe o passo a passo da bitola, tá certo? Na mesma bitola. Só que se o fio for da mesma bitola, fio 20 para alumínio, vai trocar para cobre, coloca o 22, tá certinho, ok? Bate certinho lá e o motor vai trabalhar folgado, tranquilo e com um bom prazo de vida longa aí, tá certo? Então, meu muito obrigado, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Então, na minha opinião, a bobina de cobre sai na frente. E muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Um grande abraço. Fui.